Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a gente conhecer mais um pouquinho da história de Jesus. Continuamos sem as nossas reuniões nas quintas-feiras, mas a gente faz questão de registrar esse momento, de fazer esse estudo, ficar marcado, registrado. Faz bem para os nossos corações, faz bem para os ouvidos, que nesse tempo precisa de tanto carinho, de tanta atenção, tempos conflituosos. Mas a gente está aqui para falar de Jesus, e falar de Jesus é trazer conforto, é trazer para o nosso dia a dia um exemplo a ser seguido. E hoje a gente, dando sequência ao nosso estudo, que é do livro Boa Nova, a gente vai conhecer um pouquinho da família de Zebedeu. Eu já adianto que aqui a gente estuda apenas pega pequenos trechos e vamos estudando, vamos falar um pouquinho deles. Mas o ideal é que depois todo mundo leia esse capítulo 4, a família de Zebedeu. Quanta coisa bonita tem aqui. Tem, diversas passagens, diversas situações. E a gente começa então a viver esse momento e a imaginar esse cenário em que Jesus viveu. Conhece um pouquinho da vida de Tiago, de João, um pouquinho de Zebedeu. E a gente vai vivendo, vai sentindo, como se conseguíssemos até sentir o toque suave do Mestre, o toque suave daquela brisa. E isso é muito interessante, porque esse livro ele nos remete a viver esses momentos que, com a graça de Deus, com a doutrina espírita, com as bênçãos do nosso Chico Xavier, do nosso irmão Humberto de Campos, nos trouxe palavras assim tão lindas, em capítulos maravilhosos, e eu recebo isso como um presente. A família de Zebedeu. Na manhã que seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte ao Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Esses 2 jovens eram Tiago e João. E eles já eram conhecidos do João Batista. Então, assim, eles já sabiam da história de Jesus, segundo narram os evangelhos, que através do João Batista. João Batista já havia falado para eles, sobre o Mestre, e João mesmo, assim narram os evangelhos, João disse a eles que eles fossem até o Mestre e visse com os próprios olhos se realmente era o Mestre. Olha que sabedoria. Filhos, e Jesus então fala para os 2, filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova, ou seja, do Evangelho, daquela história que estava sendo construída ali naquele momento? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista, isso que eu acabei de dizer agorinha, e que o tinham ouvido na vésperas, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Olha que encontro maravilhoso, gente. O encontro já estava ali marcadinho e eles já se reconheceram, já sabiam, como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência. E é assim, gente, que quando a gente encontra com alguém que nosso coração sente, que a gente já conhece, então, na verdade, a gente já conhece, como se fôssemos de longa data, mas as histórias, elas têm cada um na sua história, aí chega um certo momento, vai afunilando e a gente vai se encontrando,
Tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura da sua união perene, do futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os 2 rapazes galileus eram de temperamento apaixonado. Eram jovens, eles deveriam ter aproximadamente 20 e poucos anos, com toda a força, com todo o vigor. Assim como a gente, quando recebe alguma coisa, que a gente quer sair para o mundo, quando o nosso coração está mergulhado em amor, em querer o bem, fazer a caridade, a gente quer sair para o mundo e fazer o bem, quer levar a boa nova aos outros, né? E eles tinham essa força, essa vontade de lutar, de querer. Eles eram até apelidados, né, mesmo por Jesus, como filhos do trovão, né, que eles tinham a vontade nesse momento aqui de mudar o mundo. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. E aqui é um detalhe muito gostoso, assim, do carinho de Jesus, né? Porque a gente tem, às vezes, alguma memória de um Jesus triste, de um Jesus crucificado, de um Jesus ensanguentado numa cruz, né? E quando a gente vê essas obras, lê, a gente vê que não, é um Jesus alegre, brincalhão, carinhoso, ele afagava. E aqui entra isso que eu estou falando. João tomou das mãos do Senhor e beijava-as afetuosamente, enquanto Jesus acariciava os anéis macios dos cabelos. Olha que delicadeza, que sutileza, né? Que afago mais gostoso. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e colocou-lhe a destra sobre os ombros, em amoroso transporte. Os 2 sendo jovens, tendo as suas famílias, e assim também como nós hoje, né, somos pais, temos os nossos filhos e fomos filhos, né, também. Então tudo que a gente acontecia de novo, a gente deve, né, ir atrás dos nossos pais, ir conversando, ver o que eles achavam. E os 2 novos apóstolos ali, reunidos com o Mestre, com aquela ânsia, com aquela vontade enorme de seguir os seus passos, eles então voltam para casa e narram toda essa história para a sua mãe, que então aí começa essa história muito bonita. A história então no caso de Salomé, que é a mãe de João e de Tiago, né? E eles voltam para casa e conta que eles foram recrutados, que o mestre os procurou e pediu que os procurou e os encontrou, né? Entre aspas, e propôs a boa nova, propôs a colocar então no mundo o Evangelho, né? Mas Salomé, ela ficou um pouco assim, ela era uma mulher muito bondosa, né? Narra aqui o livro, ela era uma mulher muito sensível, ela recebeu essa notícia com muito cuidado, então ela ficou pensando, mas será que esse Jesus, ele está vindo fazer esse novo mundo, esse novo reino? Que será que ele está esperando? Então, os meus filhos, talvez sejam os mais importantes, eu vou conversar com ele, eu quero saber qual que é a dele, o que Jesus está querendo com os meus filhos. A atitude essa, eu como mãe, também faria o mesmo, porque se fosse comigo, eu também ia atrás saber o que estava acontecendo, né? Mas Salomé, ela tinha, naquele momento, por mais que ela tinha esse lar zeloso, bondoso, sensível, ela tinha um olhar do mundo,
né? Porque o que é que a gente quer para os nossos filhos? Querem que os nossos filhos sejam os maiores, os melhores, né? Que eles tenham atitudes. Às vezes eles nem têm atitudes, mas a gente vê atitudes nele como superioridade, como se ele fosse um pouco maior. Eles fossem um pouco maior do que os outros, né? E isso é natural dos pais, bem natural. E Salomé foi lá e falou com Jesus. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela já ouvia o profeta de Nazaré em suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Aqui ela tem esse olhar mundano, natural também, natural, porque nós na nossa infância espiritual, nós vamos pensar assim também, a gente não tem muito, né, um olhar diferente, um olhar para o alto, né? O Cristo deveria ser intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava os adeptos para os homens trabalhadores e mais fortes. E então ela chega, ela vai até o Messias, ela vai até o Cristo, e ele estava ali com seus discípulos, um número bem reduzido ainda, porque ele estava começando ainda, né? E ela fala com ele: Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Como eu disse, esse olhar mundano dela, esse olhar um pouco sensível, como se a figura dele trouxesse um ar de poder, que ele fosse, que o Cristo fosse trazer para cá a superioridade, mas no termo material, e ela queria ali colocar os filhos, sem mesmo saber nem o que era. Jesus sorriu e com um gesto bondoso, o mestre é o mestre, né, gente? Antes de tudo, ele responde, antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E quando ele fala isso, ela fica mais dúvida ainda. Ela fala, não estou entendendo. Jesus, ele fala de um mundo novo, da implantação do Evangelho, ele convoca os meus filhos, agora ele pergunta se meus filhos querem beber do seu cálice. Ela fica embaraçada com aquela história, ela não sabe o que fazer. Então ela volta para o seu lar e fala com o seu marido, que é o Zebedeu. Ele era um pescador, um homem que estudava, que conhecia Moisés, que conhecia as leis, um pai zeloso, um marido bondoso. E ela relata tudo isso para Zebedeu. E Zebedeu, então, diante disso, que também está numa posição corretíssima, ele é pai, ele tem que saber aonde que seus filhos querem se meter, queriam entrar. Ele precisava saber, e eu acho que era o ideal a se fazer, né? E ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos 2 filhos, procurou o mestre na casa de Simão. E nesse momento Jesus vai e ele recebe com extremo carinho, com extremo amor, segundo relata aqui o nosso livro. E ele conta então, e ele pergunta então, humildemente, para Jesus essa história, e Jesus fala para ele assim: Zebedeu, responde-me, porque Zebedeu não entendeu nada. Como assim? Meu filho quer os meus 2 filhos,
eles não podem sentar à tua direita, eles não podem tomar o teu cálice. Então, diante dessas informações, ele viu um tanto de não ali e que não teve uma explicação. A visão dele do mundo era muito terrena. Ele não viu uma visão espiritual, uma visão de uma profecia, de algo que além dos seus olhos, ele não conseguiu sentir com o seu coração. E Jesus vem e coloca para ele: Zebedeu. Respondeu-lhe Jesus: tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Zebedeu responde: não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram? Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo, é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina na sagrada certeza da vitória. E aqui ele coloca, diante assim das nossas dúvidas, das nossas dores, quando nós fomos chamados ao nosso sacrifício, ainda mais hoje nós passando por essas situações, tanto aí no mundo inteiro, né? Todo mundo hoje vivendo esse sofrimento. Então, o sacrifício que nós temos que fazer, agora é a nossa hora dessa entrega. Porque a gente quer seguir Jesus, mas a gente não quer sofrer tanto. A gente quer sofrer só um pouquinho. A gente quer mudança, mas a gente não quer fazer a faxina. E a gente, para fazer essa mudança, a gente tem que empacotar coisas, a gente tem que varrer, a gente tem que desfazer de alguma coisa, nós temos que pôr a mão na massa, a gente tem que movimentar para essas mudanças acontecerem. E essas mudanças seguem de acordo com o que Jesus quer. Então, seguir Jesus impõe mudança, a gente precisa mudar e saber que seguir Jesus, na maioria das vezes, nós vamos ser incompreendidos, nós não vamos ser amados da forma que gostaríamos que fosse. Na verdade, nós não temos que amar. Na verdade, nós não temos que querer ser amados. Na verdade, nós temos que amar. Mas a gente cobra esse amor. A gente deseja que as pessoas nos amem. E quando Jesus coloca nisso, olha, eles vão passar por martírios terríveis. Eles estão dispostos a isso? Vocês estão? Aí a gente traz para hoje, até quanto? E até quando a gente está disposto a fazer diferente? A colaborar com essa nossa mudança? A ver a mudança acontecendo e a gente ir atrás e de encontro com ela? Porque toda dificuldade, ela é um convite para o trabalho no bem. Quando a gente vive passando por tudo isso, por esse furacão que está passando, por essas situações todas, mas a gente tem em foco o bem, a força, a coragem e a fé, nós vamos passar. Essa mudança vai acontecer e nós vamos de acordo com ela. Nós vamos aceitar com que tudo o que está acontecendo é Jesus coordenando, é Jesus no leme. E aqui é uma parte muito linda que Jesus coloca. Maravilhosa essa parte. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Repito isso porque não vamos nem falar assim de Jesus, já o Espírito puro,
que passou por isso, mas vamos trazer mais para nós aqui, na nossa realidade de hoje. Quantos dos nossos irmãos, a vida do nosso irmão Chico Xavier, você acha que a vida dele foi tranquila? Que a vida dele foi, foi ele só escrever e receber e fazer. Nossa, passou por coisas que a gente não consegue nem contar. Foram sofrimentos e sofrimentos. Porque seguir a Cristo é provar fogo. E era nesse momento que Jesus, ele volta para Zebedeu e coloca tudo isso. E traz na memória dele Moisés, Jeremias, Jonas. Porque todo discípulo de Jesus é provado a fogo. Nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas rodas de amizade, quando a gente fala da amizade, quando a gente fala do amor do Cristo, quando a gente não precisa nem falar de religião, quando a gente coloca isso, muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos taxados de louco. Eles não querem ouvir, não fazem questão, né? Então, por isso que Jesus coloca que o preço do amor e da verdade é muito alto. Tem muitos que desistem, que preferem não seguir. E então Zebedeu, exclamou respeitoso: o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino, mas as dos homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de um espírito, e de uma resignação que é o vício do sentimento. O que ele quer dizer aqui? Que a paz do Cristo, ela agita, ela remove, é as mudanças que eu acabei de dizer. Quando a gente vai fazer uma mudança, a gente mexe com tudo, a gente tira tudo do lugar, abre gaveta, fecha gaveta, limpa, joga fora, recicla coisas. Ele está querendo dizer isso. Trago comigo as armas para que os homens combatam os inimigos que lhes subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos ao porto da vitória. Eis que meu cálice agora tem de transbordar do fel, que são os esforços ingentes da obra que reclama. O reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas, porque tem parte aqui que Zebedeu fala, então, nós vamos lutar, nós vamos falar essa boa nova para todo mundo, vai se espalhar assim, nós vamos juntar todos. E Jesus calmamente fala para ele: Zebedeu, a gente não precisa de multidão, eu preciso de um homem bom, um homem que tenha um bom coração. E quando é falado isso, quando a gente coloca isso, sentido isso, aí a gente vai ver quão perfeito é. O que mais vale, uma multidão insana e um homem de coração bom? O que mais pesa, né? A gente tem que avaliar isso. Então o mestre, ele vem dizer assim: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Eu quero dizer, ele não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Só isso. A gente não precisa, eu não preciso ser nada, ter cargos altíssimos, eu não preciso usar roupas belíssimas e ter coisas caras, coisas que o meu dinheiro possa comprar, porque Jesus, ele escolhe esse evangelho, ele nasce na pequenez. Jesus, ele pede pouquinho, que é o nosso coração, pouquinho para a gente, com o nosso olhar infantil, ainda não espiritual, porque quando a gente sai dessa visão de pequeno, a gente vê que o nosso coração, o que Jesus quer, né, que são as nossas obras, elas se transformam assim em gigantes, em coisas belíssimas, né? Então, o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas,
o trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento é o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. O nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E Jesus aqui ele deixa muito claro, ele fala, olha, não tem problema, não é números que eu quero, não é, eu quero um por um, porque não, em algum momento todos serão atingidos pelo meu amor, pelas minhas verdades, pelo caminho correto, todos. Então que façamos um bom trabalho, quando a gente sai da gente e vai vivendo a nossa vida, a gente passa pelos caminhos, levando o nosso melhor, doando o nosso melhor, porque cada um no seu caminho evolutivo, cada um no seu espaço, ele vai chegar, seja um pouquinho adiantado, seja um pouquinho atrasado, seja um pouquinho no meio, mas isso cabe a nós, a fazermos a nossa parte enquanto discípulos também. E aí Jesus então vem e fala nessa questão de números, né, que ele não precisa de quantidade, que ele não era para se preocupar com um grande número, que basta assim um coração puro, um por vez, um sentimento por vez, né? Quantas imperfeições nós temos e que a gente tem que ir trabalhando lentamente. E aí Jesus vem colocando assim, o amor, porém, essência de toda glória e de toda vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas. Isso, gente, a gente vê, nossa, hoje é a tal da fake news, né? Aquilo se alastra, né? E aí a gente sempre pergunta, mas será que o mal ele é maior do que o bem? Não é, o mal ele só propaga mais rápido, porque o bem, existe muito mais amor, existe muito mais coisa, os nossos olhos que não estão preparados assim, ainda para ver, para reparar mais em coisas boas, né? Então aqui ele deixa bem claro, um coração, um homem bom, ele quase que anula essa multidão de erros. Então a gente precisa voltar para o nosso coração, para o nosso interior e ver o que eu estou espalhando. A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? E aqui Jesus coloca assim para a gente, naquela época, a infância espiritual. E nós estamos ainda vivendo. Mas tomara Deus que logo todos nós estejamos, eu, os nossos irmãos, estejamos todos já num padrão vibratório mais ou menos parecido, para a gente não precisar ficar tão lá atrás, né? Então Jesus respondeu para ele se o evangelho não será bom para todos. Na verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, porém nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Essa é a mesma situação da gente seguir Jesus mais ou menos, né? É uma situação real que nós vivemos. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Nós vivemos já hoje esse campo de batalha, né? Aqui a gente fala que nós somos aqui, nós estamos encarnados aqui, que nós vivemos dentro de um hospital, né? E
cada um nas suas dificuldades, né? Nas suas diferenças, a gente olha e fala, meu Deus, será que ninguém não vai mudar isso? Né? Mas Jesus aqui coloca bem para a gente, calma, que a minha palavra vai chegar em todo mundo. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que, para nós outros, estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Isso é promessa do Cristo. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. É aquilo, onde está Deus? Está no meu irmão, está na natureza, está na vida, está em quem caminha comigo na estrada. Alegrar-nos-ermos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque teus sofrimentos, com a luz dos meus ensinos, alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá, vem filho meu, eu estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. É Jesus falando, eu estou contigo, eu estou caminhando com vocês, não está nada fora do lugar, o barco não está vazio, eu caminho com vocês. E é uma mensagem que cai perfeitamente para os nossos dias de hoje, que às vezes a gente sente que está abandonado, onde está Deus? Cadê o Jesus que fala que caminha comigo segurando nas minhas mãos? É promessa do Cristo, eu estou aqui. Ele fala, vem filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis. O que é Deus dos triunfos fáceis? O que é isso hoje? O que significa isso hoje? É aquilo, tudo que a gente dá prazer imediatamente. Nós somos imediatista, consumista. A gente seja em tudo, seja nas nossas compras. Se eu estou triste, eu tenho que comprar, eu tenho que esbanjar na alimentação, eu tenho demais. Então, são deuses que ele coloca que faz a gente meio que desviada do nosso caminho, do nosso trajeto. Porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para contemplá-la, edificando o seu reino de venturas sem fins no íntimo dos corações. Jesus, ele quer transformar, renovar, assim como ele fez, deu essa belíssima explicação a Zebedeu, para ele falar, para ele se sentir confortado, para ele chegar em casa e falar com a Salomé, olha Salomé, é o Cristo, é o enviado de Deus, é o que os profetas já tinham falado para nós. Os nossos filhos estão em excelentes mãos. E Zebedeu, ele foi além, não só os meus filhos, eu também sou o teu servo, eu também quero caminhar. E narra algumas coisas que eu andei estudando, que Zebedeu ajudava sim, ajudava com recursos financeiros, né? Então eles tinham barcos, eles podiam, Jesus usava, então ele contribuiu para a implantação do reino de Deus na terra, né? E Jesus então, prosseguindo, Jesus guardou silêncio por instante. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos com o peito oprimido e de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso da sua posteridade numerosa. Nesse momento, Zebedeu, ele para com esse olhar terreno e já olha para toda essa situação com um olhar espiritual.
E ele já olha para o reino de Deus, ele olha para Jesus, já cabendo em si, já sabendo tudo o que ele precisava fazer. Ele já tinha o deslumbre de toda a trajetória, e ali ele tem esse olhar espiritual. Então, aí Jesus termina aqui, né? Todos abençoavam o mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. E nesse momento ele então ele parte assim ele conhece um Jesus carinhoso, um Deus que cuida, que guarda, e não um Deus que pune, um Deus que castiga. Ele entende esse amor em dimensão maior. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos. Ele perde tudo que ele via que era um Deus punitivo para um Pai carinhoso. Os seus olhos ali nesse momento descortina. E o amigo de seus filhos que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum saltou as lágrimas que rebentavam o peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou. Jesus aqui, para finalizar, ele vem e dá mais uma lição de humildade. Mais uma lição. Ele segura em Zebedeu e fala para ele: levanta-te. Não faz isso. Porque filho de Deus, um discípulo nosso, jamais fica de joelho. Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para um bom combate. É o que nós precisamos, dessa força, de lembrar dessa frase: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Toda vez que as nossas dificuldades aparecem, a gente quer deitar e dormir para passar. A gente quer fugir da nossa realidade. E aí a pergunta que vem, para a gente ir finalizando, é o que está lá no começo. Quando Jesus fala para Salomé: antes, Salomé, é preciso saber se eles quererão viver tudo isso, porque o reino de Deus, ele é provado a fogo. Para a gente transformar, nós vamos ter que passar por dificuldades 1000. E hoje, nós queremos viver essa transformação, essa mudança? O que nós estamos contribuindo para essa mudança? Voltando aqui para o livro, Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva. Então, gente, seguindo esse exemplo, a gente não olhar para esse mundo com esse olhar de que tudo nosso está aqui, tudo de importante está aqui. Nós estamos nesse mundo para aprender, para desenvolver as nossas capacidades, para amar principalmente. Esse é o top de tudo, é o amor que a gente tem, que precisa ser desenvolvido. Nós vamos aprender a amar fazendo nossas caridades, trabalhando o nosso eu, olhando para as nossas imperfeições e provando, sim,
com as nossas lágrimas, mas acreditando que Jesus está aqui, sustentando, cuidando de nós. E Ele já nos fez essa pergunta ao reencarnarmos. Vocês quererão? Você quer viver nesse mundo e transformar-se? Essa resposta nós já demos lá atrás. E nós voltamos, nós estamos aqui vivendo. Então a gente não precisa se preocupar com essa resposta, porque o nosso sim foi dado, porque estamos nesse mundo, vivendo nesse momento. Então, com fé, com coragem, com amor, nós vamos vencer. Boa noite a todos, fiquem com Deus.